O tema da reflexão de hoje é: o amor eterno de Deus tornou possível termos vida eterna com Ele. Quero destacar as palavras de Jesus em João capítulo 3, versículos 16 a 21, onde lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amados, viver confiante nessa promessa da vida eterna com Deus, que Cristo na cruz nos conquistou, nos impulsiona naturalmente em fazer o bem. É assim refletiremos nossa esperança de uma eternidade perfeita com Deus agora, nas coisas que fazemos agora. A fé ativa no amor nos condiciona a viver como viveremos na eternidade, de forma pura e sem culpa, vida sob o poder do Espírito Santo. Deus promete vida eterna a todo aquele que crê nele. A morte não é o fim. A morte e o castigo eterno existem por causa do pecado, mas Deus enviou Jesus para levar o castigo por nós. Agora, quem crê no Senhor Jesus como seu Salvador e consequentemente entrega o seu caminho a Jesus e o segue conforme os seus ensinamentos, ainda que morra, viverá para sempre com Deus, que o ressuscitará no último dia. Deus nos ama com amor eterno, tanto amor que se dispôs a dar o seu Filho para vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. O Filho de Deus carregou sobre si a nossa culpa. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, para que, estando mortos para o pecado, nós pudéssemos viver para a justiça. Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Isto é a maior declaração de amor de todos os tempos, e não há notícia nova maior que esta, pois neste amor, hoje, todos temos esperança. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, cheio de misericórdia e graça. Quando permitimos a ação do Espírito Santo em nós, o caminho para a vida eterna é muito fácil ser achado e compreendido, pois quanto mais nos envolvemos com a santa palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, mais os veremos conduzidos a Cristo, a experimentar então alegria, paz, espírito, perdão e esperança. Cristo vem ao nosso encontro constantemente. Ele é o único que pode salvar nossa vida. Apesar de sermos pecadores, Deus nos ama. Paulo escreveu:
Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. João escreveu: filhinhos, não pequeis, todavia, se pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Amados, Deus sabe que somos pecadores e que habitamos em meio a uma sociedade pecadora e corrompida, mas continua a nos amar mesmo assim. O que Deus detesta são os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro, pois nos causam muito mal. Deus sabe que as coisas certas e boas muitas vezes são deixadas de lado e acaba se fazendo coisas erradas e ruins, fazendo até isso com frequência. Mas Ele ainda assim nos ama e quer nos livrar do mal que estes pecados nos trazem, quer nos libertar do pecado. Apesar de sermos imperfeitos, Deus nos ama. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, apesar de todas as suas imperfeições, porque Deus o amou. Uma das frases mais lindas do Evangelho é esta de João 13, versículo 1, que diz a respeito de Jesus: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou cada um de seus discípulos, apesar de, na sua hora mais difícil, todos o abandonarem. Jesus amou a Pedro, apesar de tê-lo negado. Jesus amou Tomé, apesar de ter dúvidas. Deus nos ama, apesar do que somos. Deus não desiste de nós. Nunca duvidemos do amor de Deus por nós. Não importa as circunstâncias, Deus nos ama. Não importa onde, quando e como, Deus nos ama. Nele encontramos refúgio, graça e paz, pois Ele é o autor da nossa vida e sabe o que melhor convém. Vamos cantar agora.
nos abençoe, que Ele então sempre nos conduza em Sua palavra, para afirmados na Sua palavra, o próprio Espírito Santo, então agindo em nós, faz com que permanecemos no caminho do Senhor, o caminho entregue ao Senhor. Amém.